Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Você vive em uma cidade em que o agro é o principal negócio? Como você acha que essa cidade vai passar pela crise mundial? Em outras ocasiões, saiu ilesa, mas a recessão também foi menor. Daqui a pouco vamos debater o assunto em um novo quadro do Ligados Integrados, que traz ainda as informações do mercado e a previsão do tempo. Fique aí então até o meio-dia, hein? Um dos principais encontros da suinocultura no mundo foi adiado. Em vez de 20 e 21 de outubro desse ano, a Porc Expo e o Congresso Internacional de Suinocultura vão acontecer em 24 e 25 de fevereiro de 2021, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa é a 10ª edição do evento. O motivo da mudança é a pandemia do novo coronavírus. Vamos direto ao nosso estúdio aqui ao lado para conversar com a Priscila Paiva e saber as informações do tempo. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Vamos juntos mais uma semana, como diria a Suelen Farias, vamos juntos. A gente tem aqui, nos próximos dias, ainda chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E por quê? Porque depois da passagem do ciclone que provocou ventania, você tem novas instabilidades previstas para o sul do Brasil, nesta semana, nos próximos dias, de 50 milímetros acumulados, aí até 30 em algumas áreas, tá certo? No Brasil Central, tempo firme, chuva na costa leste do Nordeste e no extremo norte do país. Peguei uma cidade que você tinha me selecionado, Amparo. A gente vê que depois da passagem do sistema, que provocou alguma chuva no interior de São Paulo, a tendência a partir de agora, dia 8, é de tempo bem mais firme. Em Amparo, a gente só vê chuva lá no início de julho, então vai demorar. Tempo seco, 13 milímetros em 30 dias. E o frio? A gente vê uma queda de temperatura próxima do dia 20, tá? De junho, com mínima de 10 graus, mas sem risco de geada. E uma outra queda de temperatura que só vai acontecer em julho, tá certo? Então, depois das pancadas que São Paulo teve por causa da passagem aí do ciclone na região sul, influenciou um pouco aqui em São Paulo também o tempo. Depois disso, tempo firme. Amanhã eu volto com mais informações de outra cidade importante aqui para a agricultura. Por favor, volte, Pri, sabe que é sempre bem-vinda. E o mês de maio começou com as vendas de carne de frango e suína bem estáveis, quase como no fim de abril. Foi até curioso, em todos os estados com integração, os preços pagos aos produtores de frango permaneceram exatamente os mesmos. Em São Paulo, no atacado, a maioria dos cortes congelados também. Só a asa, que aumentou de R$ 7,25 para R$ 7,30. A mesma situação se viu com os suínos. O animal vivo na região centro-sul do Brasil aumentou 1 centavo. Os analistas da Safras e Mercado acreditam que nessa semana os preços podem subir um pouco por consequência da procura nos supermercados, comum na segunda quinzena do mês. O principal fator que mantém a sustentação dos preços, a gente sabe, é a exportação. O mês de maio teve novo recorde com a carne suína, quase 91 milhões de toneladas e quase 1 bilhão e 200 mil reais em receita. São recordes aí então, e até parece que a gente não está falando de um Brasil em crise. Não é mesmo, José Antônio Ribas? Bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Um prazerzão estar de volta contigo aqui conversando. Nós aqui gostamos muito, Ribas. Parece que dessa crise aí, pelo menos o agro pode sair mais forte, maior? Eu não tenho nenhuma dúvida, Pablo, de duas variáveis que são bem relevantes nisso. Primeiro, é o agro que está sustentando hoje grande parte dos municípios, grande parte da economia brasileira. É o agro que, graças ao seu compromisso e à sua responsabilidade
de continuar a produção de alimentos e cuidar muito bem das pessoas, pode dar uma resposta. E aí vem a segunda variável que eu falei, de ser a grande alavanca que nos tira da crise, porque o mundo precisa de comida, e aonde a comida é produzida em quantidade e qualidade hoje é o Brasil. Então nós temos uma grande oportunidade sim, Paulo. Inclusive, Ribas, a nossa discussão aqui hoje, você vai ver depois no segundo bloco, tem estreia aqui de debate. Nós vamos falar sobre as cidades do agro. E aí eu lembrei de uma que eu visitei logo no início do nosso programa, né, que foi Itapiranga. Lá o prefeito me disse que em crises que o mundo passou, a cidade deles saiu ilesa. Deve Perfeito, ser assim. Belíssima cidade, né, de Itapiranga, uma cidade que hoje, para que todos nós tenhamos consciência, possui os melhores certificados de exportação que uma empresa de produção de frangos pode ter. Itapiranga é uma referência nacional, uma referência mundial na produção de frango, pela qualidade do seu povo na produção de aves, por tudo que já construiu de história. E não tenho dúvida, na crise os bons se sobressaem. Na crise nós temos que mostrar que somos bons agora, porque não basta ser, nós temos que mostrar que somos, para que a gente possa ser a alavanca que vai nos tirar desse momento tão difícil que o mundo vive. Tá certo então, Ribas, obrigado pelas palavras, né? E um bom trabalho para você aí. Eu que agradeço e, se Deus quiser, várias vezes essa semana com vocês aqui. Tomara. Até mais. Tchau, tchau. E a gente continua agora, então, falando dos Estados Unidos, que sempre viram as vendas superarem as compras quando a gente fala em comércio exterior. E agora viu não só um desequilíbrio, como um déficit com essa crise, inclusive com itens do agronegócio. Em 3 dos 4 primeiros meses do ano, as importações superaram quase em $800 mil as exportações. Segundo analistas, esse déficit ocorre por conta da política agressiva do presidente Donald Trump, principalmente com a China, que está deixando de negociar com eles. Já o Brasil, que também acabou diminuindo as vendas da maioria dos produtos, continua com saldo positivo no agronegócio. Veja só essa comparação que aparece na nossa tela aqui. O Brasil, então, em bilhões de dólares, em janeiro, estava aí recebendo 14 bilhões e meio. Aí foi subindo em fevereiro para 15, em março 18,8, em abril já caiu, olha só, 18,3. Agora, olha só o agronegócio nessa mesma época, de 5, quase 6 bilhões lá em janeiro, fevereiro 6,300, março 9,100 e abril aumentou em meio à pandemia, 10,200. E olha só que interessante, a participação em porcentagem do agronegócio, do que o Brasil exporta, aumentou e bastante, de 39,8% em janeiro para fevereiro, 40,1%, em março, 48,4% e em abril, 55,8%. A nossa fonte é a Secretaria de Exportação do Ministério da Agricultura. E agora a gente faz um intervalo. Levando em conta essas informações, eu quero saber de você, hein? Quero te convidar para um debate com a gente aqui. Na sua opinião, as cidades brasileiras onde o agronegócio é forte podem sair ilesas da crise mundial? O que você acha? O que os economistas acham? Quero saber de você e também deles no próximo bloco. Até já! Há grandes chances daquelas cidades com base econômica formada pelo agronegócio sentirem menos os efeitos financeiros da pandemia. Foi assim em outras crises. É que geralmente onde tem agro, impostos continuam sendo pagos, empregos são mantidos, ou seja, o dinheiro continua girando. Diferente das cidades onde os setores de serviços e o comércio são os mais importantes. Veja só na reportagem. Vitrines e portas fechadas, calçadas quase vazias. Não é mais aquela rua famosa pelas grifes, sempre cheia de paulistanos e turistas. Faz 2 meses e meio que as lojas da Oscar Freire e de toda a cidade de São Paulo não podem mais abrir.
De acordo com a Associação Paulista de Lojistas, quando a reabertura for permitida, no mínimo 20% dos empresários do setor vão estar falidos. A situação é a mesma em todas as grandes cidades do Brasil, onde o surto do novo coronavírus tem mais força e o isolamento social é obrigatório por decreto. Em Brasília, a economia também sofreu impactos. Uma pesquisa ouviu 105 empresários da capital brasileira. 27% deles disseram que já demitiram funcionários. De acordo com a maioria dos entrevistados, por lá ainda serão necessários 9 meses para a economia voltar ao normal. Em pequenas e médias cidades brasileiras, a forte presença de produtores rurais ajuda a amenizar os efeitos da crise causada pelo coronavírus. Em Suzano, cidade que integra o Cinturão Verde da região metropolitana de São Paulo, produtores de legumes e verduras não pararam de trabalhar. O fornecimento de alimentos a mercados e restaurantes não foi interrompido. As pessoas não pararam de comprar e não falta comida na mesa. Em um momento de incertezas, as atividades do segmento ajudam a manter o dinheiro circulando. Rodando pela cidade, conheci a horta do seu Ayrton. Como ele estava trabalhando sozinho, não usava máscara. Nós respeitamos o distanciamento para poder bater um papo. Ayrton, o que é que você planta aqui? O que é que você produz? Eu produzo hortaliças, que seria cebolinha, um pouco de agrião, couve que temos aqui na região, né? Uhum. E com o coronavírus, a sua produção caiu? Sim, caiu. A gente teve uma queda de uns 40% a 50%. Uhum. Mas continua plantando? Continuando plantando. Vocês pararam de trabalhar em algum momento ou continuaram trabalhando todo o tempo? Olha, nessa produção que a gente faz, a gente não pode parar. Uhum. Se parar, aí morre a planta. Então é um ser vivo também, então precisa de cuidado. Então não paramos não. Vocês fornecem para quem as verduras? Aqui a gente fornece para feirante, mercado, quitanda. O que aparecer a gente vende. E não tá tendo feira, né? Não, agora parece que as feiras estão voltando aos voltando? poucos. Isso. Mas não tava tendo, então... Ficou logo de impacto, foi meio que assustador, né? Que a gente não sabia o que fazer e ficamos meio que atados, de mãos atadas. O agricultor sempre ele tem que se reinventar, né? Ele tem que ir plantando devagarinho e tentar corta o que dá para cortar de custo e tentar viver a vida, né? No mercado onde a Paula trabalha, os fornecedores de legumes e verduras são todos da região. As vendas de vocês com o coronavírus caíram? Na verdade não, Júlia, aumentou. Aumentou? Isso. O movimento aumentou porque as pessoas em casa elas estão consumindo mais, principalmente frutas e legumes, né? As pessoas não têm lugares para sair, barzinhos, shoppings, esse tipo de coisa. Então elas ficam em casa e a alimentação, nós temos que se alimentar todos os dias, né? Então como não tem bares e restaurantes para alimentação, as pessoas estão fazendo a sua alimentação mais dentro das suas próprias casas. Então o comércio alimentício aumentou uma porcentagem significativa com o coronavírus. Inclusive as nossas entregas delivery aumentou bastante para as pessoas da faixa etária de risco, né? Contratei mais funcionários. E o alimentício, somente o delivery aumentou muito. Bons exemplos que a Júlia achou aí, né? E na sua cidade, como é que está a situação? Essa pergunta já foi feita na sexta-feira aqui no Ligados e Integrados, na enquete que a gente sempre lança pelo Instagram, né? Vamos ver a resposta do público? Eu estou já aqui comigo e também aparece aí na sua tela. Olha só, sua cidade vai passar ilesa pela crise? Sim, 11% e não 89%. Se você ainda não tem uma opinião ou quer aprofundar mais a sua reflexão sobre como passaremos por essa crise, essa é a hora. O Ligados e Integrados estreia agora um espaço para debate. Os nossos primeiros convidados são o economista Alexandre Cabral. Bom dia, Alexandre. Bom dia, tudo bem? E a consultora em agronegócio, Andréa Cordeiro. Bom dia, Andréa.
Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Tudo certo aqui com a gente também. Obrigado por perguntarem, obrigado por terem vindo. Vamos começar então o nosso bate-papo aqui. Vocês acham que na crise atual, as cidades com foco no agronegócio têm chance de sofrer menos? Vamos levar em conta 2 fatos e uma projeção. No início da pandemia, o país já tinha taxa de desemprego de 12,2%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, até fim do ano, deve chegar a 19%. E o PIB brasileiro deve ter a maior queda da história. Alexandre, por favor. Vamos lá. Primeiro, alguns dados de números que já saíram dessas projeções. Se você pegar o primeiro TRI de 2020, o setor agro foi o setor que mais subiu do lado da produção, com 0,6%. Foi melhor do que o primeiro TRI do ano passado, e da série histórica do setor agro, ela está no ponto auge. Nunca o setor agro tanto produziu na economia brasileira como produziu nesse primeiro trimestre de 2020, tá? O outro fato para comprovar essa história, se você pegar a CAGED, que mede o nível de desemprego por carteira assinada, município como São Desidério, que é um dos maiores municípios agro-brasileiros, esse ano está contratando. Sorriso, esse ano está contratando. Então, sim, o setor agro está passando ileso. E também o que está ajudando muito isso é a exportação para a China, tá? A gente nunca exportou tanto frango, porco e soja para a China na história como foi essa dupla aí, abril-maio, tá? Obrigado. Andréa, você que tem costume, né, inclusive circula nas cidades do agro pelo Brasil, o que você acha? Bom, é fato que nós tivemos um grande impacto, é inegável que o coronavírus veio para nos mostrar que precisamos nos reinventar. E eu costumo sempre dizer, nas participações que eu faço, que o agro foi aquele setor que se negou a parar. Inclusive, eu fiz até um artigo para o próprio Canal Rural, uma matéria falando disso. E quando você observa que o agro se deparou com 2020 numa situação de uma super safra brasileira, e quando você associa isso a uma necessidade de exportação, uma alta competitividade, você percebe que o agro não podia parar. O agro, quando começou o coronavírus, ele se preparava para os primeiros trabalhos de colheita de soja. E não só colhendo soja, como colhendo milho e simultaneamente plantando milho safrinha e outras culturas. Então, tivemos feijão, tivemos colheita de feijão, em nenhum momento o nosso agro se permitiu parar. E eu atribuo isso muito ao setor, né, muito unido, da porteira para dentro também, em especial, mas um grande trabalho que nós tivemos junto ao Ministério da Agricultura, que foi muito eficiente desde o começo dos problemas da pandemia, e juntos o setor conseguiu trabalhar de uma maneira muito efetiva para não desabastecer o Brasil, nem internamente, nem externamente. E vocês acham que o governo federal tem feito o suficiente até agora para enfrentar a crise? Destinou 320 bilhões de reais. Desses, 51 bilhões para as empresas manterem os empregados. Tem também o auxílio emergencial de R$ 600 reais para autônomos, que no próximo mês deve cair para 300 ou 200 reais. Ao mesmo tempo, o presidente veta apoios a estados e municípios. Alexandre? Na verdade, o que eu acho especificamente? A teoria do papel do apoio, principalmente pequena e microempresa, foi perfeita. Mas o que aconteceu na prática? Vou contar até uma história para vocês. Foi liberado aproximadamente 5% de tudo que deveria ser destinado para pequena e microempresa. Aí o governo foi entender o porquê os outros 95% não foram captados. A legislação só deixa emprestar dinheiro para pequena e microempresa que seus funcionários sejam salário bancarizado. Olha só, uma medida boba travou o setor de crédito. O que é salário bancarizado? Imagina aquela loja que vende doce ali do lado. Se ele paga um funcionário com cheque da empresa, normal, tudo por dentro, bonitinho, nada ilegal, e a pessoa pega esse cheque e deposita na própria conta,
ele, perante a legislação, essa empresa não pode pedir ajuda. Só pode pedir ajuda que é onde a folha salarial é distribuída para o banco. Então, por exemplo, a ajuda para micro e pequena empresa, a ideia foi excepcionalmente boa, mas a prática foi um lixo. Por que a prática foi muito ruim? Porque a maioria das pequenas microempresas, eles não obrigatoriamente têm o seu funcionário numa conta de salário em banco. Ele paga via cheque, ele paga via dinheiro. Então, com isso, o dinheiro não conseguiu não fluir. Ok? Então, isso atrapalhou muito o pequeno e micro. E qual o problema? A pequena e microempresa tem 52% das carteiras assinadas no Brasil. Se o crédito não chegou para eles, complicou muito, tá? R$600, parabéns, tinha que ter tido. Eu acho que esses R$600, por pressão do Congresso, vai continuar sendo 600 por mais alguns meses, tá? Infelizmente para o lado fiscal e infelizmente para o lado humano, tá? Então eu acho que o governo vai perder no Congresso em relação a isso. Andréa, focando, né, ainda mais no agronegócio, você acha que teve alguma medida boa, por exemplo, essas, né, podem ter ajudado empresas menores do agronegócio? Com certeza. Quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente consegue perceber que o Brasil foi muito rápido em adotar algumas medidas. Porém, o nosso contexto político é algo que precisa ser considerado. Eu ainda acho que o Brasil precisa descentralizar um pouco mais na questão das decisões. É um posicionamento pessoal, sim, acho que pecou, mas ele tentou ser à frente e acabou sendo comparado a muitos países. Mas eu ainda acho que nós precisamos atuar diretamente. O crédito, como disse o nosso convidado, Alexandre, é algo essencial. Nós temos uma taxa de juros básicas bastante baixa, mas o setor agro, esse setor que foi o único que cresceu no meio dessa pandemia, ele pode ser impactado sim, porque o crédito, à medida que nós temos um risco, o crédito escasseia. Então, nós precisamos olhar a pequena, a média empresa, mas também nós precisamos garantir o fomento financeiro das grandes empresas. Então, eu acho que o olhar tem que ser mais macro. Certo. A crise, inclusive, revela um problema, né, no comércio global. Por isso, por exemplo, né, equipamentos hospitalares, poucos países produzem. Aí o Brasil precisou comprar da China alguns deles chegaram, outros com atraso, outros nem chegaram. Não seria importante investir em fabricações locais de todo tipo de produto? É uma pergunta quase de filosofia política essa, né? A gente pode até levar mais tempo aqui, né, Alexandre? Na verdade, nós temos um grande problema. A ideia é boa, sim, deveríamos fazer, mas nós temos um custo de mão de obra e um custo de produção da China absurdamente barato. Então, para você conseguir convencer a um empresário local a comprar produto brasileiro e não chinês, você vai ter que aumentar a tarifação de importado chinês. Senão ele vai falar, ok, a ideia é legal, mas eu compro lá $100 e aqui eu compro 300. Então, sim, deveríamos depender um pouco menos de mão de obra chinesa, que nem outro dado curioso, 90% dos insumos de farmácia do mundo saem da Índia. Então, qualquer país do mundo depende da Índia para produzir seu remédio, entendeu? Então, a ideia, sim, é boa e interessante, mas eu acho que você vai ter que aumentar a barreira tarifária para poder conseguir isso, que a produção chinesa é muito barata. Aí fica aquele vício, aquele problema. Aumentei a barreira tarifária, China é nosso principal comprador. China, assim, está humilhando o resto do mundo em relação ao nosso comércio exterior. E aí, China fala, desliga Brasil, acabou o Brasil de vez. Então, é meio pisando em ovos, né? Eu tenho que aumentar incentivo local, mas meu principal concorrente dessa máquina é o chinês. Se eu aumentar a tarifário para poder barrar a entrada de produto chinês começa a boicotar Brasil. E como é que fica esse círculo vicioso? Devemos incentivar? Sim. Só temos que tomar cuidado como fazer isso, tá? Pois é, nesse mundo globalizado, o agro, pelo menos da parte do Brasil para o mundo, tem se dado muito bem, né, Andréa? Porque exporta muito aí carne, muita soja, mas será que a gente também não deveria ter alguns investimentos em outros produtos também para atender aqui, por exemplo, não sermos dependentes em outras questões?
a gente precisa ter um ponto de equilíbrio. E a própria economia brasileira, mundial, ela vai tentar achar esse ponto de equilíbrio. À medida que o Alexandre falou, me preocupa muito isso, né, se o Brasil for nessa linha para fomentar a indústria nacional, onerar qualquer importação, eu sigo na linha contrária. Eu acho que nesse momento o Brasil deveria desonerar as importações para tentar achar um ponto de equilíbrio para, num futuro próximo, tentar, sim, reaquecer a indústria brasileira. Quando se fala em economia é muito complexo, porque são muitas linhas, muitas teorias, e a gente precisa contextualizar muitas variáveis. Mas eu acredito, sim, que para o Brasil ser pujante, não apenas no agro, nós precisamos investir, sim, na nossa indústria. Alexandre... Eu concordo contigo em relação a diminuir a taxação de importação. O meu raciocínio é que para poder conseguir correr para o chinês, se você não aumentar a taxação, vai ser difícil. Isso é bem complexo. Andréa, pode considerar. Nós temos hoje uma situação bastante interessante de guerra comercial, e eu concordo com o Alexandre, em nenhum momento eu estou discordando dele. Eu acho que a questão é muito, muito perigosa, e o Brasil surfa uma onda muito boa de aproveitar a guerra comercial entre Estados Unidos e China. E nesse momento jamais deveria considerar qualquer tipo de aplicação de impostos para que o Brasil pudesse ser um pouco mais competitivo na indústria. Eu concordo com ele. Bem, aos dois, muito obrigado, mais do que satisfeito, feliz pelas participações, com informações muito boas, que tenho certeza serviram aí de uma boa base para o pessoal de casa refletir com a gente. Obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada. E o Ligados Integrados de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima segunda. Vamos fazer aí uma ótima semana juntos, hein? Amanhã a gente se vê 11h30 da manhã. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.